Os anos 90 foram marcados pela ascensão de um grupo que seria extremamente importante para o que o rock se tornaria, o grunge. Um estilo que veio acompanhado de lendas, mas também de histórias terríveis. Eu já fiz um vídeo sobre o Kurt Cobain aqui nesse canal, mas outro cara que teve uma trajetória muito parecida foi o vocalista da banda, que na minha opinião simplesmente carregou esse grupo nas costas. O Layne Staley do Alice in Chains. Simplesmente o dono de uma das vozes mais poderosas dos anos 90 e de todo o rock de forma geral. Mas a sua história vai muito além disso. O Layne sofreu com o abuso de drogas, a perda de amigos, a depressão, e ele traduziu toda essa vivência nas letras do Alice in Chains, nos versos e fazendo muito marmanjo chorar até os dias de hoje. E hoje você vai descobrir tudo isso nesse vídeo sobre os altos e baixos do Layne Staley. Layne Rutherford Staley nasceu em 1967 lá na cidade de Washington, nos Estados Unidos. A primeira infância dele foi algo bem pesado e marcada por diversos traumas. O pai do Layne era um viciado em drogas e um alcoólatra, o que resultou em momentos terríveis de brigas e castigos que o traumatizou. Esse casamento entre o pai e a mãe dele não durou muito tempo, só até os seus 8 anos de idade, quando seus pais se divorciaram e o pai do Layne simplesmente desapareceu da vida do filho. E é claro que isso marcou o moleque pelo resto da vida. De acordo com a sua mãe, o Layne era uma criança introvertida e reclusa, que nunca tentava se enturmar e preferia ficar sempre sozinho. Um comportamento que ele desenvolveu principalmente por conta do ambiente familiar que ele tinha. De acordo com ele, mais pra frente, a sua vida depois desse divórcio se tornou sombria. Ele, como uma criança, ainda queria a presença do pai e se perguntava o que tinha acontecido com ele, enquanto a família só metia o louco e dizia que o pai tinha morrido, sendo que na verdade ele só estava afundado em todo tipo de droga que existe. Outro ponto muito importante na vida dele foi a religião, que na verdade foi meio que um problema durante toda a vida dele. A sua família era muito religiosa, mas assim, religiosa ao ponto de praticar a Christian Science, que é uma pseudociência que ensina que a cura física só existe com a prática religiosa, o que faz muitas das vezes as pessoas negarem a medicina tradicional e ir atrás de práticas que na verdade não curam de verdade. O Layne, depois de adulto, deixou bem claro que a religião nunca foi boa para ele quando ele era jovem, e que na verdade ele sempre percebeu que foi uma forma de controle dele e da família dele, ao ponto de que quando ele era criança ele não via a hora de se libertar da religião. Não só o Layne, mas o James Hetfield, o vocalista do Metallica, também sofreu exatamente a mesma coisa quando ele era mais jovem. My parents were raising me as a Christian Science, which basically you're not believing in doctors, and I mean there's some great aspects to the religion, but for a child it was a little difficult to grasp. It's one of those religions that I think you can understand a little better when you're older. Bom, a mãe do Layne casou de novo quando o filho estava mais velho. E diferente do que normalmente acontece nesse tipo de história, o padrasto do Layne não foi uma pessoa ruim. Na verdade, foi uma pessoa completamente diferente do pai dele. Ele que trouxe o Layne para a vida da música, criou o interesse no moleque, levou ele para os seus primeiros shows de rock, fez ele se apaixonar pelo estilo de vida rockstar, e isso contribuiu para que ele se tornasse um adolescente rebelde. E aos 15 anos o cara já estava completamente imerso na cena de rock dos anos 80. O que fez na adolescência o Layne aprender a cantar e a tocar instrumentos, como por exemplo a bateria. E por fim ele montou uma banda com os amigos dele do ensino médio. Banda essa que se chamava Sleaze, que pelo incrível que pareça era uma banda de glam metal. Exatamente. O Layne começou como uma banda de glam, um estilo que na época, no começo dos anos 80, ainda estava em alta. Mas o nome Sleaze não ia ficar muito tempo, até porque não era um nome tão bom, né? E depois eles só mudaram para Alice in Chains. Não é Alice in Chains. Alice in Chains, Alice e Correntes. O nome levemente diferente do que seria mais pra frente, e é desse jeito porque eles queriam soar igual Guns N' Roses. Mas sinceramente, essa banda era uma bagunça. Tá certo, eles se vestiam igual os caras do glam metal, com aquele estilo mais feminino, mas ao mesmo tempo eles tocavam speed metal e faziam covers do Slayer. Pois é. E uma coisa que foi imediatamente percebido pelas pessoas que eram mais próximas dele é que o Layne no palco era completamente
completamente diferente dele pessoalmente. Eu falei que ele era um adolescente mais retruso, introvertido. Pois é, no palco o cara se soltava completamente, virava o cara mais extrovertido que existia. Ele realmente se dedicava e se importava com aquilo e mudava completamente o seu jeito e se libertava porque era aquilo que ele amava fazer. E também não se importava com seja lá o que as pessoas iriam achar disso. E logo nesses primeiros shows você consegue ver muito do estilo que o Lane teria mais pra frente no Alice in Chains. Bom, aí acabou o ensino médio e ele saiu de casa e começou a morar de favor no Music Bank, que era um estúdio musical entre muitas aspas, conhecido lá na cena de Seattle, enquanto ele fazia alguns shows para tentar não morrer de fome. E foi um desses shows que ele conheceu uma pessoa muito importante para essa história, o Jerry Cantrell, que seria mais pra frente o braço direito do Lane e o guitarrista do Alice in Chains. Os dois se conheceram em uma festa no Music Bank, onde o Jerry mal chegou e já se deparou com um rapaz magrelo que tomava a atenção de todo mundo ali. O Jerry já conhecia o Alice in Chains, porque era uma banda mais conhecida na cena, mas foi quando ele viu o Lane cantar no palco que ele pensou, meu Deus, esse cara é foda. E ele logo se aproximou dele e ambos começaram a conversar e se deram muito bem, porque os dois tinham muita coisa em comum. Só que nessa época o Jerry não tinha um lugar fixo para dormir. E o Lane, como uma forma de tentar ajudar o amigo, convidou ele para morar junto lá no Music Bank. Aí esse lugar, esse Music Bank, na verdade ele era só um depósito lá em Seattle que cheirava mijo, onde outras pessoas da cena viviam. Mas foi lá, nesse lugar decrépito, onde os dois juntos escreveram os maiores hits da banda. Com a vivência dos dois, eles montaram as letras, a sonoridade, toda a identidade visual do Alice in Chains. Dessa vez com o nome certo, Alice in Chains. Mas claro, a banda não era composta só pelos dois. Também tinha o baixista, o Mike Starr, e o baterista, o Shane Kinney. Enquanto o Lane e o Cantrell eram o front, no vocal e na guitarra, os outros dois eram a coluna vertebral da banda, os instrumentos que incorporavam o som. I met Jerry at a party, just out of the blue. I didn't think he was the coolest guy in the world or anything. He had no family in the area, so he's kind of struggling, didn't have any money or a place to stay or anything. You know, the next, I think 2 days later, he moved his stuff up into the rehearsal room that I was working to write in, and jamming with some people. He was playing with some guys that I thought just, you know, weren't up to par with the music he was writing. E o estilo deles mudou bastante nesse tempo, na verdade. O final dos anos 80, o glam metal tava com seus dias contados. E a mesma coisa acontecendo com o hard rock. Esses dois estilos estavam saturados e totalmente comerciais, ao ponto de que o público já tinha cansado completamente deles. E nessa época, em Seattle, a coisa tava completamente diferente do mainstream. Várias bandas jovens se juntavam e se ajudavam em uma cena rica de estilo, de originalidade e de algo genuíno. As 3 palavrinhas que a indústria musical ama. E era só questão de tempo até as gravadoras acharem essa mina de ouro e apostarem em peso. O Alice in Chains ficou uns 2 anos mais ou menos se apresentando como mais uma banda pequena em Washington, até 1999, quando eles conseguiram um contrato com a gravadora Columbia Records. E aí eles juntaram algumas demos, algumas músicas e outras ideias que eles tinham até ali e lançaram o primeiro álbum de estúdio do Alice in Chains, o Facelift. Bom, o Facelift foi o primeiro álbum de estúdio do Alice in Chains. Depois de um bom tempo da banda vivendo só de distribuir demos pra tudo quanto é gravadora. E, irmão, que álbum para seu primeiro lançamento. Esse álbum botou o Alice in Chains no mapa, mostrou o estilo da banda e revelou uma das maiores vozes dos anos 90. A voz do Lane era extremamente poderosa, ao ponto de que ela moldava a música e praticamente ofuscava os outros instrumentos. Shove my nose in spit. Won't you come and save me? Fire in my eyes. Hey, who tries? Fire in my eyes.
Infelizmente, quando o Facelift foi lançado, nada aconteceu de primeira. As vendas foram bem lentas no começo, até que a MTV, numa época que a MTV ainda passava videoclipes, começou a passar o clipe de Man in the Box, a primeira faixa do álbum e a mais conhecida. O nome da música é Man in the Box, o Homem na Caixa, uma música que na minha percepção critica o aprisionamento de sistemas opressores. A caixa é uma metáfora às amarras da sociedade, e a música adota a perspectiva de um homem indefeso, como um animal confinado. E nos versos: essa cena é a censura e a negação do direito de enxergar e de compreender a realidade. Essa parte reforça a sensação de humilhação e submissão. Enquanto essa outra parte expressa o desejo pela liberdade. E por fim, essa parte pode ser uma crítica à hipocrisia religiosa, coisa que já vem desde a infância do Lane, o uso da religião como uma ferramenta de controle de massas, seguido pela figura de Jesus com os olhos costurados. Bom, nessa época não tinha internet, então o único jeito de conhecer boas bandas e bons álbuns era pelo boca a boca ou pelos clipes da MTV. E como eu falei, Man in the Box passou muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, ao ponto de que impulsionou as vendas do Facelift, o que fez ele ir direto para o topo das paradas de sucesso e um dos álbuns mais ouvidos daquele ano. Um fenômeno que se repetiria um ano depois com Smells Like Teen Spirit do Nirvana, o que tornou o Nevermind... Bom, o que o Nevermind é? É aquela banda pequena de Seattle, onde os caras não tinham nem onde cair morto, agora estavam simplesmente abrindo um show pro Van Halen. O que assim, parece algo incrível, o que realmente é muito bom ver a banda dar certo. Mas essa fama repentina teve consequências seríssimas na vida do Lane. Ele imediatamente sentiu a pressão do mercado e dos fãs, invadindo a sua vida pessoal, acabando com a sua privacidade, igual o que aconteceu com o Kurt Cobain. Esses caras do grunge escreviam músicas sobre dificuldades, sobre seus problemas pessoais, e agora essa genuinidade deles estava sendo explorada até a última gota, e sendo transformada em produtos. Acho que um dos maiores exemplos disso é Black do Pearl Jam, que é uma música muito importante pro Ed Vedder, mas que acabou virando um produto. E assim, esses jovens que nunca tiveram contato com a fama e logo na primeira vez sendo esse estouro, pode ser que não tenha sido muito bom para a cabeça deles. E realmente não foi. O Lane falaria sobre isso mais tarde em outras letras, mas por enquanto vamos continuar analisando o Facelift. We Die Young. Essa música vem de uma experiência pessoal do Jerry Cantrell, onde ele presenciou crianças morrendo por envolvimento com o tráfico de drogas em Seattle. Durante os anos 90, o uso e o tráfico de drogas entre jovens estava muito forte. E essa música fala justamente o que os membros da banda presenciaram e o que eles mesmos sofreram, porque todos eles também eram viciados. Os versos falam sobre violência, sobre o medo, e o videoclipe visualiza isso com as pessoas se afogando em um rio de sangue. Young about gang violence, that was something that was happening in Seattle, something that, you know, kind of opened our eyes. It just seemed like things were getting out of hand. Incidents where kids were getting shot and getting their tennis shoes ripped off of their dead bodies, you know. And it just seems like these kids are dying at, you know, younger and younger ages and getting involved in gang activity so young, and that's basically what that song was about. How the young are dying, you know, and they're dying younger and younger and getting involved in drugs and... E de forma geral as letras são assim, críticas e reflexões de forma poderosa. O álbum inteiro segue isso. O Facelift é realmente um excelente primeiro álbum para uma banda. Ah, e curiosidade que o nome Facelift é o nome de uma cirurgia real realizada no rosto. E a capa desse álbum é o rosto de todos os integrantes da banda juntos em um só. Inclusive essa foto mostra como que foi a sessão de fotos para depois eles juntarem tudo. Esse álbum foi um dos primeiros do grunge, inclusive. Nós estamos falando de 89, 90. Então a maioria dos grandes sucessos do grunge ainda não tinham sido feitos. E esse álbum foi um sucesso de críticas e no público. O Facelift tocou no topo das rádios americanas, sendo um álbum novo, de uma banda com um estilo viciante e um vocal simplesmente surreal. Mas é claro, o sucesso comercial veio junto com o mesmo problema que se repete com a grande maioria dos rockstars:
o uso de drogas. Normalmente, quando uma criança presencia uma ação dos pais quando nova, ela pode sentir repulsa daquilo pelo resto da sua vida, ou ela vai tender a repetir aquele comportamento. O Lane cresceu em um lar arruinado pelos vícios e no final o vício chegou nele mesmo. Assim como na história do Kurt, ele queria fugir da sua realidade, da exclusão, dos traumas, da dificuldade, e aí ele começou a usar como um hábito casual e que depois acabou se tornando um fardo. O Lane já era um viciado em drogas, em especial na heroína, antes da fama, mas depois da fama, esse cenário só piorou. Ele começou a esconder as marcas das agulhas, ele não queria que os fãs pensassem que usar heroína era algo legal. Ele não queria ser um exemplo de alguém que utilizava isso, porque ele não queria influenciar as outras pessoas. Vale ressaltar que nos anos 90 não tinha toda essa conscientização sobre o uso de drogas entre jovens, mas com o tempo foi difícil dele esconder as marcas e não ia levar muito tempo até que as pessoas e a mídia descobrissem. E quando a mídia descobriu, ela caiu matando em cima do Lane e inventando um monte de mentiras sobre ele. Enfim, o Alice in Chains só voltaria com outro álbum 2 anos depois do primeiro, em 1992, e dessa vez em um cenário completamente diferente. O Nevermind estava basicamente dominando o mundo, o Pearl Jam já tinha lançado o Ten, e o movimento grunge estava basicamente no seu auge. E o Alice in Chains chegou com os 2 pés na porta, com simplesmente um dos álbuns mais aclamados, não dos anos 90, mas de todos os tempos, o Dirt. Antes eles focaram em críticas nas letras, mas agora o Lane, junto com Cantrell, focariam completamente em colocar a sua própria dor e experiência em um único álbum. E meu amigo, eu genuinamente acho esse o melhor álbum dos anos 90. Eu acho que a faixa mais emblemática é Wood, o primeiro grande sucesso do Alice in Chains, maior até mesmo do que Man in the Box. Wood é uma música que fala justamente sobre os vícios, sobre você se afundar nas drogas a um ponto que voltar se torna quase impossível. E o nome Wood é um questionamento do que poderia ter sido. Essa música mostra que é difícil, as pessoas não entram nas drogas só pelo prazer, mas para preencher um vazio e para esquecer algo, mas depois é uma merda pra sair. Você vive aquilo, tenta sair a todo momento, mas é uma maldição que sempre te puxa de volta pro buraco. E você sabe que errou. Errou de novo, assim como muitas outras vezes. E agora você só pode pensar no que poderia ter sido se você nunca tivesse usado. Rooster. Wood eu vejo como uma música pessoal pro Lane Staley, mas essa aqui é uma música totalmente pessoal e baseada no pai do Jerry Cantrell. O pai dele foi um norte-americano veterano na guerra do Vietnã, e assim como os veteranos do Vietnã, ele sofreu sérias consequências da guerra, como o transtorno de estresse pós-traumático, além da rejeição da sociedade que via os veteranos do Vietnã como assassinos. Essa história me lembra muito o primeiro filme do Rambo, que me lembrou porque foi um filme que eu vi recentemente, onde o Rambo sofre exatamente os mesmos problemas. Ele é um veterano quebrado que não consegue se realocar dentro da sociedade e ainda é humilhado pelas pessoas dentro do seu próprio país. E com isso, com esses traumas, eles mudaram completamente a vida do pai e da família do Jerry Cantrell. E por diversos motivos pessoais, ele teve que ficar longe do seu pai durante anos. E já depois de velho e já com Alice in Chains formado, ele criou essa música como uma forma de entender a perspectiva do pai. O nome Rooster é o apelido que o pai do Jerry tinha, que significa galo. A música começa calma, como alguém que já está nessa realidade da guerra há bastante tempo. A segunda parte da música reflete todo o cenário da guerra do Vietnã. Homens tratados como servos, carregando armas, com esperança de ver as suas famílias uma última vez. Mas mesmo com tudo estando contra ele, o soldado vai lutar. Ele vai lutar até seu último suspiro. Angry Chair.
A Angry Chair, ou a cadeira da raiva, representa um espaço de isolamento e desconforto vivido por Layne Staley durante a sua luta contra o vício em heroína. A música foi composta inteiramente pelo Layne em um período que ele enfrentava o uso de drogas, e versos como expressam a dor física que o Layne sentia. E juntamente com essa música nós temos Sick Man, que tem uma mensagem bastante parecida. A música também explora de forma direta a sensação de impotência diante do seu próprio sofrimento. E essas músicas refletem exatamente o estado emocional que o vocalista estava passando. Eu não vou abordar todas as músicas do Dirt aqui, apenas as que mais servem para expressar esse lado mental do Layne e do Cantrell, mas todas as melodias representam algo para eles, seja a fraqueza, o vício ou o medo. O Dirt é realmente uma obra-prima do metal. Um álbum que eu fortemente recomendo que todo mundo que está vendo esse vídeo ouça pelo menos uma vez. Escute do começo ao fim, sem pular nenhuma música e prestando atenção nas letras. We write in some pretty harsh fashion, lyrically and stuff, but the whole thing how it's put together, I mean, if you listen to the music, if you're not looking at the lyric sheet, you're not going to get that, you'll get some aggression, you'll get some of those feelings and stuff. It's definitely a heavy album to listen to. I mean, you're tired by the end of it, it's very exhausting. But that's the way good music should be, Mas agora, voltando para a vida pessoal do Layne Staley, o sucesso do álbum Dirt tornou ele uma das principais imagens dos anos 90. As revistas estampavam seu rosto, entrevistas aconteciam para todo lado, e o nome de Layne Staley ficava cada vez mais conhecido, até chegar no Phil Staley, o seu pai biológico. O Phil voltou a se aproximar do Layne por motivos muito diferentes do que você imaginaria. O Phil não tinha nenhum interesse em reatar a relação com o filho ou aproveitar o tempo perdido. Ele se aproveitou do Layne puramente pelo interesse no sucesso e no dinheiro do filho. Ele ainda era um viciado mesmo anos depois e fez questão de contribuir para a piora da situação do Layne, que naquela época estava lutando constantemente para sair do vício. E aí ele chegou, se aproveitou do filho para usar o máximo de drogas possíveis e depois sumiu mais uma vez, abalando o psicológico do Layne. E por conta do uso de drogas, isso começou a respingar no Alice in Chains. Com o vocalista debilitado, a banda teve dificuldade de realizar shows e de gravar novos álbuns. E assim, nós estamos falando de 1994. A esse ponto, a indústria musical já tinha sugado completamente até a última gota de espontaneidade do grunge. E as bandas desse grupo estavam começando a decair. No dia 5 de abril de 1994, o Kurt Cobain, o responsável pelo grunge ter dominado os gostos do mundo todo, havia falecido. E a morte dele abalou todos da cena, incluindo Layne Staley. Muitas pessoas acham que o Kurt e o Layne eram tretados, mas o próprio Layne desmentiu isso em uma entrevista. Kurt e eu não éramos os amigos mais próximos um do outro, mas nós nos encontrávamos nos shows e saíamos juntos. Mesmo assim, eu o conhecia bem o suficiente para ser devastado pela sua morte. Eu simplesmente não entendi nada do que aconteceu. A última vez que eu o vi, ele me deu uma carona até a casa de um amigo meu e durante todo o caminho até lá, que demorou cerca de uns 15 minutos de carro, ele só ficou falando da sua filha. Para uma pessoa tão quieta, ele estava muito animado com a sua filha e ele realmente amava aquela garotinha, sabe? Apenas um mês depois, eu ouvi no noticiário que ele estava morto. E eu tô falando sobre a morte do Kurt Cobain aqui porque foi um acontecimento que virou uma chave na cabeça do Layne, de que o que aconteceu com o Kurt poderia ser o mesmo destino que eu aguardava. E isso mudou muito o jeito do Layne ver o mundo e principalmente o jeito dele ver o próprio vício. E isso iria respingar de novo no Alice in Chains, mas dessa vez no próximo álbum, o Jar of Flies. Esse novo álbum veio já em um clima completamente diferente e com uma sonoridade diferente também. As músicas eram mais calmas e no geral com um tom mais melancólico. O que antes era uma dor agressiva e crua e poderosa, agora parece que aquele gás de antes tivesse sumido, restando apenas o sofrimento. Acho que o exemplo mais claro disso é a música Nutshell. Nutshell significa casca de nós, algo pequeno. E com isso surge a expressão em inglês in a nutshell, que seria algo tão pequeno que chegaria a caber dentro de uma casca de nós. Ou basicamente seria em resumo, em português. O que é exatamente o que essa música é, um resumo da vida do Layne Staley. Nós perseguimos mentiras mal contadas, nós enfrentamos o percurso do tempo, e ainda assim eu luto. Esta batalha completamente sozinho. No one to cry to, no place to go home. Meu ser é violado, minha privacidade é roubada, e eu ainda me encontro repetindo na minha cabeça. If I can't be my own, I feel better dead.
essa é a letra completa. E sim, ela pode parecer pequena, como um resumo, mas é o suficiente para você sentir a constante pressão da fama caindo sobre ele, de ele não ter mais privacidade ou sequer o direito de ser ele mesmo, além de uma desilusão e uma luta constante contra o vício e todas as outras dificuldades. Após o Jar of Flies, que sinceramente eu acho que nem pode ser considerado direito um álbum de tão pequeno que ele é, o Lane se internou na reabilitação, onde ele ficou um ano que marcou um hiato de gravações e shows do Alice in Chains. A banda ficou completamente parada de 94 a 95, sem dizer completamente mais nada. E com isso a mídia começou a criar um forte boato de que o Layne Staley teria sofrido uma overdose e que esse acontecimento não teria sido divulgado pelo resto da banda, mas por isso que a banda estava parada. O que não era verdade. O Layne estava apenas tentando se manter inteiro, protegendo ele dele mesmo. Só que mesmo assim a mídia ficou inventando mentiras sobre ele, assim como já tinha inventado várias outras vezes. Everyone I was getting interviewed by and the other guys that were searching for a snazzy way to write an insult, you know, and disguise it. And I was just tired of it. Nobody wanted to know about the music. They wanted to know, are you getting fucked up? You know, are you gay? Are you dying of AIDS? You know, I'm usually the last to hear that I'm dying of AIDS, or whatever it is. Durante esse um ano, ele se juntou com o guitarrista do Pearl Jam, com o baterista do Screaming Trees e mais um baixista que era amigo deles na época, e eles formaram a banda que seria um projeto paralelo da banda principal deles, que teria o nome de Mad Season. O Mad Season foi meio que uma maneira do Layne se afastar da fama e de trabalhar em alguma coisa mais secundária, mas ainda assim fazendo música. Eles gravaram um único álbum chamado Above, de 95, que, curiosidade, a capa desse álbum é uma foto do Layne com a namorada dele, que depois ele chegou e pintou por cima. E esse álbum trouxe alguns sucessos como River of the City e Wake Up. Músicas que também expressam a dor que ele sentia, e outro álbum que eu também recomendo que vocês vejam. A banda fez alguns shows nesse um ano, onde o Layne sempre distribui ingressos de graça para jovens na porta, pessoas que não tinham dinheiro para participar, mas mesmo assim o Layne fazia questão de sair distribuindo os ingressos para que essas pessoas pudessem ver o show. Mas o Mad Season não durou muito tempo. Ele serviu bem mais para o que eu falei, um momento de um pouco mais de calma pro Layne durante esse um ano. Mas mesmo assim, esse momento não fez ele ficar sóbrio. Após esse um ano, o Layne voltou para mais um trabalho no Alice in Chains. Um trabalho que marcaria a volta da banda, uma resposta aos rumores que a cercavam, o trabalho que mais teve letras escritas pelo Layne e a maior mudança musical que eles já passaram, o Alice in Chains, ou mais conhecido como o álbum do cachorro de 3 pernas. Colocar o nome de um álbum com o mesmo nome da banda é algo normalmente feito no começo, logo no primeiro álbum, tipo Black Sabbath, por exemplo, como uma forma de apresentação da banda. Agora, quando esse é feito em um álbum mais novo, carregado por uma história e que traz toda uma vivência, já tem um significado completamente diferente. O cachorro utilizado na capa é uma representação da banda. 3 pernas, 3 integrantes, mais uma perna faltando, que no caso é o Layne, o membro que estava faltando durante esse um ano e que supostamente teria morrido. E assim como um cachorro de 3 pernas, uma banda sem um membro essencial não consegue se manter de pé. O nome é porque esse álbum é uma representação visual e sonora do Alice in Chains. E sobre a sonoridade, esse álbum é muito elogiado por quebrar o padrão do grunge que existia até ali. Esse álbum é tão melancólico e lento quanto o Jar of Flies, tendo muita influência do doom metal na sonoridade. O que deixa claro que o Jar of Flies foi o último álbum antes do colapso da banda. Tá certo que eu falei que o Layne voltou, mas as coisas não estavam como antes. Esse ponto tava muito difícil de trabalhar com o Layne. Ele tava muito fraco mesmo. E muitas das vezes sem conseguir nem raciocinar direito e com extrema dificuldade de manter a produção do álbum. Mas vamos falar das músicas.
Mesmo que haja o que as pessoas mais desejam ao seu lado, mesmo que você tenha toda a fama, todo o dinheiro e os bens materiais do mundo, todos ainda têm o seu inferno interior. O que acontece dentro da sua mente, seus arrependimentos e por aí vai. O céu pode estar ao seu lado, mas e o inferno que existe dentro de você? Aquilo que nenhum dinheiro do mundo compra ou resolve. Cada um tem seu próprio inferno pessoal e que você nunca deixará que os outros descubram. Sludge Factory. Congratulations, no pressures besides brilliance, let's say by day. É uma música que critica a indústria musical e a pressão que ela faz em cima das bandas. Esse trecho vem diretamente de uma ligação real que a banda recebeu da gravadora, parabenizando eles pelos trabalhos, mas logo depois impondo o limite rígido de quando o próximo trabalho deveria estar pronto. Inclusive chegando a cobrar a genialidade dos artistas. Eu falei sobre isso antes, sobre a indústria musical se aproveitar do espírito original e genuíno dos artistas para transformar isso em lucro. E com isso eu citei o glam rock e o hard rock, mas o grunge passou exatamente pela mesma coisa, explorado e reusado até deixar de ser o que era. O público enjoar e adoecer os artistas desse meio. E essa música é uma metalinguagem com a própria produção desse álbum, que foi um processo bem demorado. Os membros da banda estavam juntos praticamente com fita adesiva e sempre havia problemas entre eles, por conta da situação que o Layne Staley estava passando. Levou 8 ou 9 meses, horas e horas de espera até que o Layne saísse do banheiro. Dias de espera até que ele aparecesse no estúdio. E por todos aqueles últimos anos nós fomos muito próximos. Eu dizia a ele, você não precisa fazer isso. Você tem todo o dinheiro do mundo, o suficiente para ter uma vida pacata. Se é que é isso que você quer. Foram sessões muito dolorosas, porque levaram muito tempo. Era aterrorizante vê-lo naquela condição. Porém, quando ele estava consciente, era o cara mais doce e iluminado que se poderia conhecer. Paramos muitas vezes para dizer, isso não vai dar certo, não podemos continuar. Mesmo que ele diga que quer, ele estava acabando com todo mundo. Isso que eu acabei de ler foi um relato da Susan Silver, a empresária do Alice in Chains, e o relato dela sobre como foi as gravações desse álbum. Eu realmente não vou falar de todas as músicas aqui, porque tomaria muito tempo, e eu prefiro deixar vocês descobrirem algumas coisas por conta própria. Após o álbum do Three Legs Dog, o Alice in Chains praticamente cessou os shows ao vivo, tendo o seu último grande show no MTV Unplugged de 1996, o mesmo que o Nirvana e o Pearl Jam já haviam se apresentado antes. Nessa apresentação ficou mais do que claro porque o Alice in Chains parou com shows ao vivo. Tá certo, todos ali estavam em muita sintonia e todas as músicas aqui são muito bem tocadas. A banda foi perfeita em todas as suas performances, mas o Layne estava sentado, imóvel, magro, fraco, cantando sem nenhuma força, mas ainda entregando um espetáculo de vocal. Aqui fica muito claro, se você comparar com outros shows anteriores, as consequências da heroína no Layne. Uma das consequências do uso dessa droga é que o seu sistema nervoso central fica praticamente paralisado por bastante tempo, sem conseguir realmente se exercitar ou fazer qualquer outra coisa além disso. O Layne aqui só tava, como eu falei, imóvel, usando todas as suas forças somente no vocal. Nessa noite, ele realmente parecia um cadáver vivo. O palco estava decorado com velas. E no começo do show, ele já toca justamente a música que seria o resumo da vida dele, Nutshell. Um começo bem forte. Como se o Layne estivesse se apresentando para o público e falando um pouco sobre si mesmo. E os motivos do porquê ele estava ali naquele momento e todas as razões que o levaram para isso. Seguido de outras músicas naquela noite, como Nutshell, Angry Chair, Rooster, Heaven Beside You, Frog, The Killer's Me e por aí vai. Só que depois dele, o Layne comprou um apartamento em Seattle, onde ele se isolou de vez do mundo da música. Ele se juntou com a sua namorada, a Denry Parrott. Os dois abusavam da heroína e às vezes chamavam alguns amigos próximos pra ficar ali com eles. Layne passava suas horas jogando videogame, principalmente Metal Gear Solid, que era um dos jogos favoritos dele. Mas em outubro de 1996, a namorada do Layne faleceu por conta de uma infecção. Uma infecção devido a uma bactéria que ela adquiriu pelo uso de seringas compartilhadas. E alguns anos depois, em 1999, ele perdeu o John Saunders, um amigo muito próximo dele lá da época do Mad Season. E depois dessas duas perdas, ele apenas continuou sozinho,
consumindo artes, usando drogas e se debilitando mais e mais. A última pessoa que visitou Lane foi o ex-baixista do Alice in Chains, o Mike Starr. E durante a sua última conversa com Lane, já ele muito debilitado fisicamente, o Lane informou que ele sentiu o fantasma da sua falecida noiva próximo dele, e que ela estava supostamente chamando ele para perto. O Mike disse que o Lane não poderia ficar nessa situação e que se alguma coisa ocorresse ele chamaria a polícia. Só que o vocalista retrucou dizendo que se isso acontecesse, ele se isolaria de vez de todos os amigos. E aí o Mike não pôde fazer nada além de terminar a conversa e ir embora. Mas 2 semanas depois, a Susan Silver, a empresária, percebeu uma coisa de estranho. A conta bancária do Lane estava parada há mais de semanas, o que era algo até que estranho vindo dele. A Susan contatou a mãe e o padrasto para irem visitá-lo no seu apartamento e verem o que o cantor estava passando e por que ele estava sumido. E foi no dia 19 de abril de 2002 que eles foram até o apartamento e foram lá onde eles encontraram o corpo de Lane Staley, em um estado já avançado de putrefação. O Lane, que tinha mais de 1,85 de altura, estava pesando 40 quilos quando ele foi achado. O seu corpo estava tão irreconhecível que de primeira eles achavam que era algum tipo de arte bizarra que o Lane tinha feito e deixado ali. Mas depois ele só foi identificado graças à sua arcada dentária. Acontece que semanas antes o músico havia sofrido uma overdose de speedball, uma mistura de cocaína com a heroína. E depois, na perícia, foi constatado que o Lane havia falecido alguns dias antes, no dia 5 de abril de 2002, que foi o exato mesmo dia que 8 anos antes, em 1994, o Kurt Cobain havia morrido, eternizando para sempre assim esse dia como o dia mais triste da história do grunge e também o dia que, na minha opinião, o grunge morreu de vez após uma forte queda no final dos anos 90. O dia em que a cidade de Seattle perdeu 2 dos seus maiores lendas. No álbum Dirt tem uma música chamada Rain When I Die, que é uma música sobre enfrentar os medos, em especial o medo da morte, que de acordo com o Lane e com o Cantrell seria a maneira deles de enfrentar esse medo da morte, e que esse seria justamente o motivo do porquê que eles escrevem sobre isso. When you have a problem with heroin, does it automatically make you think about death because you're playing with your life a lot? Or? Yeah, I suppose that comes with the territory. You're flirting with death, and that's probably what's most attractive about it at first, is the danger, you know. Did it make it less frightening to you? No, that's why we write about things like that, because it is frightening. It's a reminder of how scary that is. E a parte principal da letra e que dá nome pra música é Rain When I Die, chove quando eu morro. Só que no dia da morte do Lane Staley, no dia 5 de abril, houve chuva na cidade de Seattle. Fucking one of the greatest singers in rock and roll history, and I never heard anything like him before, and I will never hear anything like him since. I saw Alice in Chains at I believe it was the Paramount, and Lane was just lit up. He seemed like he was incandescent from the inside. And I remember looking down at him going, wow, that guy's really got it. He's got it. Just to be able to get to be in a band with a guy that does that to you, there's nobody better to me than him, and he's my friend. He's a guy that gave me a place to live when I moved to Seattle. Knew I didn't have any place to go, and took me in and lived with him at a rehearsal hall, you know? He was just a great fucking guy. As a singer and as a human being, I felt that he was speaking to another realm, and that really stuck with me. It was beautiful. It was beautiful. You know, he was great. There's nobody better in my opinion. The lead singer of the rock band Alice in Chains has been found dead in his Seattle home. Bom, é claro que a mídia caiu em cima desse acontecimento, mas sinceramente eu acho que tudo o que tinha pra ser falado sobre a mídia eu já falei. O Alice in Chains seguiu em um momento incerto durante os próximos anos. A banda praticamente cessou a atividade e cada membro foi pra um canto, e desse momento que eles ficaram sem fazer nada, eu acho que o pior momento foi o que aconteceu com o Mike Starr.
Starr. Tá certo que o Mike Starr já não era mais o baixista do Alice in Chains, eu acho que desde a época do Dirt, mas ele foi uma das últimas pessoas a ver o Layne Staley com vida. E essa última conversa deles afetou muito o psicológico dele, e foi um dos motivos que contribuíram para que ele desenvolvesse uma depressão. E em 2011, o Mike Starr também foi encontrado morto na sua casa. O Alice in Chains retornou em 2009 com uma nova fase, um novo começo e começando uma nova história. Dessa vez com a sonoridade mais parecida com o Facelift e com o Dirt. E dessa vez com um novo vocalista chamado William Duval. Que o William Duval é sim um excelente vocalista, inclusive. Nessa nova fase eles fizeram alguns álbuns como Black Gives Way to Blue e The Devil Put Dinosaurs Here, de 2013. E o último lançamento deles foi em 2018 com Rainier Fog. Mas assim, foram os lançamentos que não tiveram tanto sucesso quanto na época antiga. Isso se dá por conta de uma forte rejeição dentro da comunidade, em especial sobre o William Duval. Algumas pessoas acreditam que eles deveriam ter criado uma nova banda, assim como o Dave Grohl após o fim do Nirvana, ou que eles simplesmente nem deveriam ter voltado. E muitas dessas críticas, como eu falei, são voltadas ao William, tipo o que acontece com a nova vocalista do Linkin Park, por exemplo. E sinceramente, ambos nesse caso têm um excelente trabalho. O William se diz ser um grande fã do Layne Staley e respeita toda a história que ele teve. Sobre eles terem voltado ou não, se eles deveriam ter criado uma banda nova ou não, isso já é algo muito discutível. E para fechar a história, em 2019, a cidade de Seattle criou o Dia do Layne Staley, em 22 de agosto. O dia do aniversário dele. E o dia 5 de abril é até hoje lembrado e homenageado lá por conta do seu peso. Bom, esse foi o meu vídeo sobre a vida e a morte do maior vocalista dos anos 90, o Layne Staley. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.